Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Aqui é a professora Lívia, de Geografia do sexto ano. Vamos dar continuidade, então, na correção das atividades, ok? Vamos lá. A gente vai começar com a questão 3, lá na página 92. A pergunta da questão era, né? Por que a adubação tradicional do solo e a rotação de culturas são importantes para a agricultura familiar? Então, a agricultura familiar, como a gente já viu, né? Acontece nas pequenas e médias propriedades, a mão de obra é majoritariamente da família, por isso a agricultura familiar. E a adubação tradicional, feita com matéria de origem orgânica, matéria animal, né? Ela é fundamental para recompor a fertilidade do solo. E no caso da rotação de culturas, quando a gente tem várias culturas acontecendo ali em momentos diferentes, né, dentro de uma mesma propriedade, então ela ajuda no processo de manter parte da propriedade do pousio, né, ou seja, essa parte que vai ficar em descanso, para que a fertilidade ela possa então ser reposta, para que depois seja possível cultivar novamente, né? A número 4 é uma questão objetiva, né? A pergunta tem um texto, vou ler aqui, mas vocês podem acompanhar no livro de vocês, claro, né? O emprego das tecnologias tem possibilitado um maior aproveitamento da terra. O uso de adubos, maquinários e de defensivos agrícolas contribui para aumentar a produção. Os avanços da biotecnologia têm contribuído para criar sementes selecionadas. Então, a qual modalidade, né, agrícola o texto faz referência? Na letra A está falando agricultura familiar, será? A letra B, que é a resposta correta, né, agricultura científica. Depois a gente tinha a agricultura itinerante e a agricultura de terraço. Então, a agricultura científica, que é sinônimo de agricultura moderna, né? Então, ela refere-se ao uso de novas tecnologias nas atividades agrícolas. E ela está também associada ao agronegócio. Número 5, questão 5, né? A partir de meados da década de 80, começaram a ganhar importância econômica no meio rural brasileiro algumas atividades que até então eram dispersas. Convencionou-se chamar essa nova configuração de novo rural por apresentar, entre outros, o uso da letra C, né? A instalação de atividades de lazer, como turismo rural e hotéis fazenda, que a gente falou no finalzinho da última aula, correto? Agora a gente vai passar para uma atividade que ficou para vocês fazerem, né? Dentro de uma atividade das folhas de atividades complementares. Então a questão 1 aí era: ao observar as imagens em paralelo, percebe-se o quanto o trabalho no campo se tornou diversificado e moderno. Como as tecnologias têm contribuído para a modernização dos trabalhos no campo? Então, né, atualmente pode-se dizer que o trabalho no campo é completamente associado ao uso da tecnologia e modernizado. Esse modelo de atividade vocês já estão acostumados a fazer, que é comparar a primeira imagem com a segunda imagem, né? Então, na primeira imagem, a gente consegue verificar aqui os animais fazendo traçado, né? O que é isso? Ajudando na aragem da terra, enquanto na outra imagem a gente tem uma cientista com um microscópio, estudando, né, a biotecnologia das sementes, né? Transformando geneticamente, talvez. Então, o que você tinha que colocar era isso, né? Que antigamente era um plantio manual, que utilizava os animais, dedicado basicamente à subsistência, ao autossustento, enquanto que na segunda a gente já observa técnicas modernas, né? Verificando a qualidade, a manipulação genética dessas sementes. E essa atividade possui fins comerciais específicos e pretende gerar amplos lucros para o produtor, né? E aí, se a gente comparar lá, tem obrigatoriamente que ter um aumento de produtividade também. Questão 2. Vamos lá. Questão 2 tem o texto. Dado o papel de destaque do Brasil como supridor mundial de alimentos, recai sobre o país grande expectativa quanto à contribuição para a superação do déficit alimentar ao longo dos próximos anos. Dados da USDA revelam que o Brasil continuará na liderança tanto nas exportações de carne bovina, 24,6% do comércio mundial de carne bovina, seguido pela Índia, 21,1%, quanto nas exportações de carne de frango. Quais são as principais atividades econômicas realizadas no campo e quais as suas características, né? Então,
Poderia ter colocado que a agricultura, a pecuária, o extrativismo, né? Então, a agricultura ela tem como objetivo a produção de alimentos, tanto para o consumo humano quanto de animais e de sementes, e essas sementes podem ser transformadas para serem utilizadas também na nutrição de animais, né? A pecuária é a atividade de criação de animais, e o extrativismo é a de extração de recursos da natureza, né? Com fins econômicos para utilizar em indústrias, em comércios, né? Então, a exploração da mineração, da borracha, de tantos frutos que a gente conhece aqui. A gente tem uma grande biodiversidade, né, no Brasil. Questão 3. Vamos lá. Questão 3 tem uma imagem aí de uma menina com uma mãe, parece, né? Eles estão fazendo uma colheita de tomate, se não me engano. Então vamos lá. De que forma a agricultura familiar contribui para a produção de alimentos mais saudáveis? Então, a alternativa correta, letra D. O modelo de produção da agricultura familiar faz menor uso de maquinário e de agrotóxicos, além de não utilizar aditivos químicos para o solo. Olha, a gente não pode dizer que não usa nenhum tipo de maquinário e nenhum tipo de agrotóxico, certo? Mas ele tem um uso inferior. E como a gente falou também na questão que a gente respondeu do livro, a adubação da terra ela é feita de uma maneira mais orgânica e natural, né? Mas ainda é possível encontrar algumas propriedades que vão utilizar uma adubação mais química. Mas em comparação com o agronegócio, né? A gente tem um uso menor, menos intenso desses produtos, digamos assim. Próxima, questão 3. Ou questão 4, desculpa. Vamos ler a questão primeiro. Tem aqui um maquinário, né, fazendo uma colheita. Então, a colheitadeira acima indica um campo de produção em larga escala. Que modelo de produção faz uso desse tipo de maquinário? E aí, o que vocês acham? Letra E, né? E no agronegócio, então, justifica-se o uso de grandes maquinários, alto investimento, monocultura e uso de insumos e transgênicos. Então, é uma produção intensiva. Letra E. Certo? Beleza. Na próxima aula, a gente vai continuar com a correção dessa atividade e vai também corrigir a da outra folha que ficou para casa também, tá bom? Um abraço para vocês. Beijo, beijo. Até a próxima.